Beijo com a paz de Jesus. Quantos estão felizes, glorificam o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos que estão sobre os pés, abre a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Aleluia. Gênesis, capítulo 4. Aleluia. Versículo 3 ao versículo 5. Capítulo 4 do livro do princípio, versículo 3 ao versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, glorifique ao Senhor. Leamos a palavra de Deus, que diz assim: e passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Assentai debaixo da graça e glorificando aquele que tudo pode. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Irmão, antes de entrar na mensagem, eu quero aqui agradecer ao Senhor, porque aprove a Deus a nos dar mais uma oportunidade, mesmo em meio à adversidade. Aleluia. Nesse dia que já está terminando, muitos não tiveram essa oportunidade, mas o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui nesta noite. Aleluia. Então é motivo de nós darmos o melhor para o Senhor. Aleluia. Porque Deus, Ele vem falando desde quando o culto começou. Aleluia. E quero agradecer aqui o convite do pastor Levi, né? Que Deus continue abençoando o seu. Aqui está a palavra do Senhor. E hoje, com um culto de primícia, e nada melhor do que falarmos aqui no livro de Gênesis. Aleluia. E o versículo que nós lemos, se nós dobrarmos a atenção, aleluia, e prestar bem, aleluia, o nosso ouvido, porque eu costumo dizer, é fácil entrar na igreja entra qualquer pessoa, entra tudo na igreja. O difícil é entrar no culto. Aleluia. E Deus está procurando alguém que entra no culto, irmãozinho. Aleluia. Porque na igreja entramos, mas o difícil é entrar no culto. E como é entrar no culto? Como é entrar no culto é fazer igual eu falei e preguei na terça-feira. Aquela mulher samaritana, ela não precisou Jesus dar ordem a ela. Ela ouviu a palavra, ela foi liberta e livre e saiu glorificando. E às vezes nós vamos pregar e pedimos da glória, da aleluia, não tem que nascer dentro de você. Porque você foi liberto. Nós não estamos vivendo como está escrito no Salmo de número 137, que diz: as margens do rio da Babilônia sentávamos e lembrando de Sião, vindo as nossas harpas de pendurado no salgueiro. Aquele que nos pedia uma canção, que nos oprimia, pedia uma canção. Como podemos entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: eu louvo a Deus, porque não estou em cativeiro, eu não estou em terra estranha, eu estou no meio do meu povo nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que os dois ofereceram. Só que, irmão, o verso 3 do capítulo 4 diz: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe da primícia.
A Bíblia ela não é categoricamente dizer quanto tempo, se foi dias, se foi meses, mas fala assim, passou-se um tempo. Aleluia. Espírito Santo. E quando nós entendemos o que é primícia, irmão, aleluia. Quando a gente entende o que é primícia, primícia é tudo aquilo que você oferece primeiro. Um exemplo: se nós estivéssemos aqui no aniversário, na hora de cortar o bolo, todo mundo aqui é amigo, irmão, mas há um mais chegado que você vai oferecer o primeiro pedaço de bolo, diferenciando dos outros, não fazendo exceção. Olha aí. E a pergunta desta noite é: que tipo de primícia você tem oferecido a Deus? Eita glória! Por que eu estou perguntando isso? Eu vou fazer a pergunta e você responde para Deus aí. Porque a Bíblia fala de dois tipos de primícia: da carne e da fé. Aí você examina que primícia você está oferecendo. Aleluia. Se nós entendermos um pouquinho mais, quando Deus ele rejeita, porque há situações, há casos e casos na Bíblia, há situações que Deus rejeita, faz exceção não da pessoa, mas da atitude dela. E há situação que Deus rejeita. E aqui Deus não rejeitou Caim, e sim a sua oferta. Aleluia. E tem muita gente que Deus está achando que Deus está aprovando, mas as suas atitudes Deus está rejeitando. Olha aí. Aleluia. É forte, hein? Eu estou falando, irmão, porque eu sou prova viva do que é ser. Não estou aqui me exaltando porque é a Ele, e é para Ele, e é dele são todas as coisas. Mas no decorrer da mensagem vou citar um pedacinho de muitas coisas que Deus tem feito na minha vida e o que eu tenho aprendido por Deus. E veja que o diálogo, quando Caim, Deus não atendeu para a oferta dele. A Bíblia fala que o semblante dele caiu. Isso nos dá a entender, pastor Levi, que Caim sabia que Deus não tinha rejeitado, e o porquê também. Olha aí. Sabe por quê, irmão? Porque Caim, Abel trouxe os primeiros frutos. E Caim, depois de muitos dias, depois que se satisfez, trouxe o resto para depositar na casa do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo que está acontecendo isso, porque a minha Bíblia diz e a sua diz que as coisas passadas são a sombra das coisas futuras. Aleluia. Até tem pessoas que trazem a oferta, o dízimo, a primícia. Aleluia. Mas muitas das vezes chega num culto como esse, aí mete a mão no bolso e diz: eu estou pagando, eu recebi de Deus, mas eu estou pagando. Ei, não é desta maneira não. Você tem que contribuir como está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 10. Depois você lê lá. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3, versículo 10, 9 e 10, no livro de Provérbios: Senhor, com a primícia da tua fazenda, com tudo que você, aleluia, tem recebido de Deus. Não é porque Deus necessita, não, é porque Deus quer ver a minha e a sua atitude diante dele. Aleluia. Aleluia. E Caim ficou com raiva de muita gente desse jeito, mas não sabe. Foi falado aqui nesta noite sobre conhecimento, irmão. E às vezes quando nós falamos de conhecimento, alguém já pula e diz: cuidado com a letra. E o que é letra? Eu estou pregando Bíblia. Às vezes não sabe nem diferenciar o que é letra e o que é Bíblia.
Olha aí. Aleluia. Aí às vezes oferta da dízimo e não prospera. É porque errado está Deus, não é isso? Não ouvi. Não. Ah, então errado está nós. Porque tem gente, pastor, infelizmente, tem obreiro, tem pastores que não sabem nem qual é o significado do dízimo. É verdade. Não sabem nem o que é o significado da oferta, irmão. E nem sabem o porquê, o significado primordial da primícia. Se você for ler a Bíblia, no capítulo 13 de Êxodo, o Senhor agora diz a Moisés: diga a Faraó, aleluia, que libere os meus primogênitos, porque se assim não fizer, eu vou matar os primogênitos teus. Trocando em miúdo, o Senhor está dizendo: se não liberar a minha premissa, eu mato a tua. Aleluia. Espírito Santo. E tem muitas pessoas vivendo como está escrito no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 9. Olhaste para muito e alcançaste pouco, e este pouco, quando alcançou, eu soprei, porque muitos correm para a sua casa e esquecem da minha casa. E Deus, nesta noite, Ele chama a minha, a sua atenção. Aleluia. E hoje está uma febre de pegar um versículo isolado e dizer aquilo, não olha o texto, o contexto, e acaba transformando num pretexto. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Aí pega ali, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tua casa. Antes disso tem outro versículo. Olha aí, ó. No velho. Aleluia. Oséias 4, 6, 4. Vê lá. Depois. E Deus agora fala para Caim. E Caim agora ele se ira com Deus. Aleluia. E tem muita gente que tem atitude reprovável diante de Deus, conferente às suas ofertas, aos seus dízimos, e quando Deus vai corrigir, se ira com Deus. E isso é um perigo. Aleluia. É um perigo, irmão. Aleluia. Espírito Santo. Eu ouvi aqui nesta noite o presbítero falando sobre alguém que questiona. Vou dar dízimo para quê? Vou dar oferta para quê? Para o pastor viver no bel prazer. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta nesta noite. Quando você está devolvendo ou dando o seu dízimo, você está dando para quem? Eu ouvi. Está dando para quem? Está dando para Deus. E se quem recebe e gasta no bel prazer vai acertar a conta, é tu ou é ele? Deus. Aleluia. Não vou dar não. O problema dele, irmão. O meu compromisso é com Deus. Aleluia. Só para vocês entenderem uma coisa. Hoje já quase não se faz isso. Mas aqui tem mestres, doutores, né? Como ali Evandro, reverendo, meu professor. Recebo em nome de Jesus. O Velho Testamento, além de dar a primícia, e além de dar a oferta, além de dar o dízimo, ainda dava o dízimo do dízimo. Até hoje isso acontece em alguns casos em Israel. O que era o dízimo do dízimo? Porque ele entendia que além de fazer essas três partes, a quarta, ele queria, pastor Levi, ter a proteção dos sacerdotes sobre a vida dele. Aleluia. E hoje quando se fala de dízimo, misericórdia. E oferta mais ainda. Mas você sabe o que é diferenciar dízimo, oferta e primícia, irmão?
Aleluia. Eu fiz aqui um rascunhozinho, porque o meu HD da mente está meio... Eu tive que trocar ele, porque eu tenho passado aí nos processos. E só Jesus na causa, viu? Mas aprove a Deus. O que é primícia, irmão? Primícia é tudo aquilo que você dá. Se você ler no capítulo 11, versículo 16, de Cartas aos Romanos, olha o que é que diz aqui. Eu vou ler aqui só para vocês entenderem, depois eu volto aqui. Aleluia. Para vocês entenderem o que é primícia. Livro Cartas aos Romanos, capítulo 10, capítulo 11, versículo 16, que diz assim, ó: se é santa a parte da massa que é oferecida como o primeiro fruto, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Traduzindo para nós, o que você dá de primícia para Deus, o que fica na tua mão é santificado. E uma vez santificado, não tem diabo, não tem potestade, não tem principado que possa tocar, porque uma vez ele santificou, está santificado. Então primícia nada mais é de quando você dá o que fica, Deus vai santificar. Aleluia. Espírito Santo. Isso é um dos significados de primícia. E dízimo. Quando nós devolvemos o dízimo, irmão, o dízimo, ele brinda os nossos bens. Porque a Bíblia diz: trazer o dízimo e oferta à casa do tesouro, para que haja um tesouro em minha casa. Fazendo isso, eu repreenderei o devorador, o minguador, o portador e o destruidor. Aleluia. Primícia santifica os bens. Dízimo protege. E a oferta? A oferta, ela multiplica. Aleluia. Quando você oferta, porque tem gente que acha que eu devolvo o dízimo, sou fiel e eu não estou prosperando. Dízimo não é para prosperar, não. Dízimo é para Deus botar um freio na boca do cão e dizer: lá naquela casa tu não entra, não, naquela família tu não entra, não. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Vou parar aqui um pouquinho, abrir um parênteses e contar um pouco do que me aconteceu no ano de 2014, quando eu sofri um acidente aqui nessa ladeira. Eu passei 40 dias no hospital. Mas, irmão, você está saindo fora da palavra. Eu estou contando, porque a Bíblia diz, Paulo diz que a minha pregação é o meu testemunho, e o meu testemunho está inserido dentro da palavra. Por isso que eu conto. Passei 40 dias no hospital aqui. Hoje 40 dias mandaram embora para casa. Fui para casa desesperado, saiu uma quarta-feira, 30 de abril, quinta-feira seria 1º de maio, feriado, e eu falei: Jesus, durante 40 dias o Senhor não entrou com providência, amanhã sendo feriado. Eu olhei pela ótica humana, mas Deus, ele não olha pela circunstância, porque ele é além de todas as coisas. No dia 1º, fui para casa. Dia 30 fui para casa. Dia 1º, do dia 30 para o dia 1º, amanheceu o dia. Quando deu 7 horas da manhã, a providência chegou em minha casa, pastora Edileuza. Meu pastor estava viajando, chegou, me botou, me levou para Salvador. Nós fomos de carro para lá. Vai só observando. Fui para Salvador. Aleluia. Cheguei em Salvador, a maior dificuldade. E justamente, irmão, na época que estava aquela confusão de próteses, que tinha até morto recebendo prótese, estava aquela bagunça. E o hospital não tinha, pastor. Mas quando você é fiel a Deus, Ele é fiel contigo. Aleluia! Eu me lembro que eu estava ali em Salvador, no hotel Dom Passo, no centro de Salvador, no Campo da Cobra, em frente
o Fórum Rui Barbosa. E o meu pastor na época, pastor Adualdo, estava aí o meu filho Murilo. E ele falou assim: você sabe o porquê que eu estou fazendo isso com você? Eu falei: não, meu pastor. Porque na madrugada Deus me enviou, me visitou. E o Senhor falou comigo isso, palavra dele: pegue o meu servo, cuide, faça o possível e o impossível, porque ele tem crédito comigo aqui no céu. Aleluia. Espírito Santo. E às vezes eu gosto até de fazer uma dinâmica. O dízimo é quanto de 1000, é quanto tu tem que dar para o Senhor? Quanto? E quanto é nosso? Tem que dar 100, quanto fica para nós? Para nós é quanto? Não é não. Então me deixe 900 aí se você tem. O que fica é para pagar a conta, sim ou não? O nosso é o 10º depositão no Banco Celestial. Vai entendendo aí. Aleluia. Espírito Santo. Porque eu não estou vendo ninguém, pastor Levi, de dizer: sobrou 900 reais é meu. Seu não, é da água, da energia, da comida, do transporte. Seu é o que você botou lá no tesouro. Porque quando aqui na terra o banco fechar, o céu se abrirá e derramará sobre a tua vida. Espírito Santo, você não entendeu. Se você entendesse nesta noite, aleluia, você abrir a tua alma diante de Deus. Aleluia. E nesta noite eu quero profetizar diante desta palavra que já caiu por terra todo mal, todo bloqueio pelo poder da palavra de Deus nesta noite. A partir de hoje, eu e você vamos ter um conceito e uma nova direção do que é primícia, do que é dízimo e do que é oferta para Deus. Porque nós, irmãos, quando nós acordamos, não vou generalizar o que da regra da exceção. A primeira coisa que nós fazemos: pegar no celular, olhar o WhatsApp, mandar mensagem. Aí, alguns, quando está inspirado, vai tomar um banho quando algum, né? Está inspirado, outros não. Termina de tomar banho, senta na mesa, vai tomar o café e esquece do seu devocional. E às vezes reclama: Senhor, por que essa situação bateu em minha casa? Porque você não tem, Deus não está sendo a sua prioridade. Porque no momento que eu e você botar Deus em primeiro lugar, como a Bíblia diz, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 33, primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou perdão, e as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia. Espírito Santo. Porque hoje existe uma grande, de muitas, Evandro, mentira, que permeia a nossa vida. Eu não tive tempo. Olha aí. Não teve tempo, não tive tempo. Ou você está certo ou a Bíblia está errada, porque a minha Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastes, que é um tempo determinado para todas as coisas. Você não teve interesse. Deus não foi sua prioridade. Aleluia. Porque se você tivesse interesse, você faria o que diz a Bíblia: devemos saber remir o tempo, para não se perder dentro do tempo e não virar um contratempo. Aleluia. Há tempo para todas as coisas. E vou lhe dizer mais. Às vezes a gente olha e fala, tem 4 estações: primavera, verão, outono e inverno.
Mas eu te digo que tem 28. E está no Eclesiastes, capítulo 3. Porque 4 não dá tempo, né, mocinho? Mas 28 dá tempo, sim ou não? Tem que dar. Lá tem tempo para tudo. Agora nós aqui não sabemos aproveitar o tempo. E se perdemos no tempo. Aleluia. E às vezes nós negligenciamos a obra de Deus. Aleluia. Não, vou levar aqui, vou entregar lá na Igreja Nova Vida. Irmão, dízimo, primícia, vida financeira. Alguém diz assim, você está falando, cuidado com a teologia da prosperidade. Não, não é teologia da prosperidade, não, é teologia da providência. Aleluia. Porque quando você honra a Deus, Deus ele vai te honrar. Aleluia. E veja aqui que depois da queda, foi a primeira vez que o ser humano ele honra a Deus com as suas primícias. Um era agricultor e o outro era lavrador. Aleluia. Um sabia que se estava colhendo, se algo estava acontecendo, é por causa da bondade dele e a misericórdia dele. E reconheceu e foi depositado no altar. E tem muitas vezes que às vezes vem trazer a oferta, o sacrifício, mas traz o sacrifício morto, o sacrifício manco, aleluia, o sacrifício com defeito. Ei, eu quero te dizer uma coisa, Deus não precisa disso não. Esse dia eu estava assistindo a televisão e por incrível que pareça, apareceu lá uma situação e alguém dizia, não vou dizer o nome por questão de ética, e essa pessoa faz parte do grupo de onde Círio pegou no capítulo 1, versículo 25, mas um pouquinho adiante vai falar sobre o tipo de pessoa. E ela não pode achar, ela dizia assim, se Deus, eu chegar lá e Deus não me quiser, problema dele, quem vai perder é ele. Ei, tu está enganado, quem perde é tu. Porque Deus não perde nada. Deus não fica mendigando para que você venha oferecer primícia, não. Porque se eu não oferecer, levanta outro que reconhece que é o dono da vida. Aleluia. Ele reconhece que é o dono da vida. Aleluia. E nesta noite, irmão, a Bíblia diz que não é por muito falar que Deus ouve. E eu gosto de ser obediente, porque onde eu congrego tem que entregar 9 horas em ponto, no máximo 9h05. Senão o pastor toma um microfone. É lá, é. 9h05, se para contar por 6 já foi, não foi microfone. Está errado não, porque a Bíblia diz que é com óleo de essência. Mas nesta noite, eu quero aqui fazer um apelo à igreja. Diante desta palavra, que nós possamos a partir de hoje fazer um propósito com Deus. E dizer para Deus, Senhor, a partir de hoje, eu vou colocar tudo que sou, que eu tenho, nas tuas mãos. Aleluia. Que a partir de hoje, irmão, nós iremos se reorganizar a nossa vida, a nossa finança. Aleluia. Espírito Santo, porque a Bíblia diz, irmão, no Velho Testamento, que além dele estar o dízimo, a oferta, aleluia, a primícia, o dízimo do dízimo, eles guardavam também 1/5 do que ganhava. Aleluia, para um caso de uma necessidade. Aleluia. Mas que nesta noite, eu quero aqui profetizar, irmão. Em nome de Jesus Cristo, põe a tua mão sobre a cabeça nesta noite.
você crê que esse é um ato de fé, a partir de hoje, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Senhor possa, nesta noite, aleluia, através desta palavra, no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, que a bênção do Senhor que enriquece, e com ela não acrescenta dor, possa alcançar todas as áreas da tua vida, da tua família e de toda a tua parentela nesta noite, aleluia, e que o Senhor possa te abençoar com toda sorte de bênção, aleluia, em nome de Jesus nesta noite. E se você crê, aleluia, toma posse, porque a vitória vem por obediência. A Bíblia diz: se eu deres ouvido a minha voz, porque muitos têm orelha e não têm ouvido, e quem tem orelha não ouve, mas ouve quem tem ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Muda o teu conceito nesta noite, que Deus vai mudar a direção da tua vida, e que Deus nos abençoe nesta noite.